Oi, eu sou o Felipe e antes da história, deixa eu te contar uma coisa. Eu tenho alguns livros publicados de forma independente. E se você curte histórias de terror, o link para elas vai estar aqui embaixo. No meio do caminho é a história sobre o amor entre um casal de usuários de drogas. Assim Disse o Universo é um conto sobre determinismo. Satanás em Ré menor é sobre o pior lado humano na hora do desespero. Fios de Horror são mais de 10 histórias perturbadoras e, claro, 3 Pesadelos, que foi meu último livro lançado. Confere lá, e se você já leu, não se esquece de deixar a sua opinião. Agora sim, desliga as luzes, coloca os fones de ouvido e vamos pra história. Eu me arrependo de ter aceitado essa promoção na base lunar. No espaço, não há pra onde correr. É por isso que eu tô preso ouvindo o meu colega soldado Max tagarelar sem parar sobre o navio de Teseu. Se for assim, em determinado momento, ele se tornará outro navio. Quantas peças, sabe? Você tá falando sobre essa merda há 30 minutos. Onde você quer chegar? Ele aponta para o teletransportador que ambos estamos guardando. A única maneira de chegar à base lunar. Tipo, você tá na Terra. O teletransportador quebra você em 1 milhão de pedaços. E depois você é montado novamente aqui. Como sabemos que é a mesma pessoa do outro lado? É a forma mais segura de viajar, o teletransporte. Nunca houve uma única fatalidade. Até os aviões caem. Eu não tô falando de um acidente, eu tô falando do General Mikkelsen. Olha, o que aconteceu com o General Mikkelsen foi uma tragédia. Você acha que isso aconteceu do nada? O homem mais graduado na base lunar vai pra casa, mata a esposa e os filhos, atira em si mesmo. Tudo do nada. Ele se teletransportou mais do que qualquer um. O teletransporte o fez enlouquecer? Não. O navio fez ele enlouquecer. O navio de Teseu. Ai, meu Deus, lá vamos nós de novo. O que eu tô querendo dizer é, o que aconteceria se pelo menos uma parte de você fosse colocada de volta no lugar errado? Ou o que aconteceria se alguém pudesse interceptar seus pedaços e substituir um pedaço de você, e isso mudasse você? Uma pequena parte do seu cérebro, e você é uma pessoa diferente. Eu acho que não é saudável acreditar em teorias da conspiração. As pessoas costumavam pensar que nunca pousamos na Lua. Agora temos uma base militar aqui. E quanto ao General Mikkelsen, acho que o homem viveu no espaço durante 10 anos e perdeu a cabeça. O que é fácil de fazer no espaço? Graças a Deus ele só matou a sua família, porque Deus sabe que um louco com uma faca provavelmente poderia matar toda a base lunar, se tivesse o elemento surpresa. Teletransportar não muda você. Aliás, você não precisa se teletransportar de volta à Terra hoje, para um exame de sangue ou algo assim? Sim, é por isso que eu estive pensando sobre isso. Eu tô preocupado. Nosso comandante entrou na sala e disse a Max que ele estava dispensado. Ele poderia se teletransportar para a Terra para testes. Pude ver que ele estava aterrorizado, mas entrou na câmara e desapareceu. Finalmente, um pouco de paz. Mais tarde naquela noite, quando ele voltou para o nosso dormitório, ele estava quieto. Foi estranho. Normalmente ele nunca cala a boca. No meu beliche, tentando dormir, ele finalmente quebra o silêncio. Eu descobri o que é o navio. Eu suspiro. Ah, não. A porra do navio de novo. Ele fica em cima de mim e me apunhala no pescoço. É um navio diferente, cara. Eu o vejo sair dos nossos aposentos e abrir a porta do outro lado do corredor. Não estou conseguindo impedir o sangue de escorrer pelo meu pescoço com os dedos apertando o ferimento. Eu tenho que dar o alarme, mas me sinto muito fraco. A proposta. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, tá acontecendo. Eu não posso acreditar que tá realmente acontecendo. Selena gritou. Mira, tá acontecendo, você acredita? Ai, sim, eu falei lentamente. O pai de Selena nos levou ao show, mas sabiamente pediu licença depois. Ele prefere passar 5 horas em um estacionamento do que sofrer 1 minuto de pop adolescente.
Não posso dizer que o culpo. Depois de mostrarmos nossos ingressos, fomos deixadas dentro do local para esperar com antecipação. Celina soltou uma risada estridente. Sabe, você é tão rabugenta às vezes. Eu dei de ombros e sorri. Eu não era exatamente uma fã, mas não era possível dizer coisas assim em voz alta num lugar como esse. Não, a menos que você esteja planejando uma briga violenta com 1000 garotas enlouquecidas de 14 anos. É verdade que as músicas eram cativantes e eu deixei Celina me arrastar até aqui com poucos protestos. Então, qual é dessa caixinha? Eu disse, mudando de assunto, sacudindo a caixa branca que parecia uma caixa de anel de noivado. Algo chacoalhou dentro. Ah, não sei, disse Celina, inspecionando sua própria caixa misteriosa. Todo mundo ganhou uma. Tínhamos sido proibidas de abri-los até mais tarde. Ah, provavelmente é um truque. O Dustin ama todas suas fãs, sabe? Ai, certo. Eu disse e notei as luzes diminuindo. Ah, vai começar. Você já bateu a cabeça com tanta força que sua visão ficou branca? O efeito foi semelhante, eu acho, exceto o que aconteceu com o meu sentido de audição. Milhares de meninas gritaram simultaneamente quando a música começou. Um punhado de garotas desmaiou assim que Dustin apareceu no palco. Ele balançou um dedo. Não abram as caixas ainda. Te amo, Dustin! Celina gritou. Eu também te amo. Ele disse com uma piscadela e começou a cantar. Os clássicos, os maiores sucessos. Todo mundo estava entusiasmado. E sim, eu cedi e cantei junto. Uma eternidade depois, quando o show estava chegando ao fim, a música foi ficando gradualmente mais baixa e Dustin ficou sob os holofotes com um sorriso triste. Como todas vocês sabem, a minha turnê mudou. Os shows foram cancelados e eu vou contar por quê. Recentemente eu fui diagnosticado e, bem, é terminal. Eu estou morrendo. Dustin esperou vários minutos até que os gritos e choro incessantes finalmente parassem. Eu amo vocês. Eu amo todas vocês e quero estar com vocês para sempre. Ele se ajoelhou no palco e abriu uma caixa parecida com as que havíamos recebido. A multidão se empurrava. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Ele ergueu um pequeno objeto. Vocês aceitam se juntar a mim no céu? Que porra é essa? Eu pensei. Mas de repente fui atingida por trás. Outra garota desmaiou. Depois, cada vez mais pessoas desmaiavam e gritos dispersos eram abafados pela queda de corpos. Então, Dustin tombou com um estrondo ensurdecedor. Mira. Celina choramingou, com os olhos arregalados em convulsão. Ela estava espumando pela boca. Com as mãos trêmulas, abri a minha própria caixa e não vi o esperado anel de noivado simbólico, mas uma pequena pílula de aparência inocente. Tinha cheiro de amêndoas. Eu testei o brilho labial preenchedor. A embalagem alertava sobre uma leve sensação de ardor, o que é bom, eu não sou ingênua. Eu sei o que um brilho labial preenchedor faz. Microbrilhos suspensos em um gel rosa claro. Eu o encomendei de um anúncio do Instagram. Eu sei, não me julga. Eu esperei semanas por ele. Eu tinha visto tantos vídeos com críticas elogiosas que tinha certeza de que ficaria incrível. Eu tinha minha câmera configurada, gravando a minha primeira tentativa. Cheirava a algodão doce. O aplicador era macio e o brilho deslizou sem problemas. Lábios beijáveis, dizia o anúncio. E bem, não mentia. Mas a fórmula seria capaz de me deixar com o bocão que prometia? Eu esperei um minuto. Nada. Nem mesmo um formigamento. Também não vi nenhuma diferença. Que decepção. Tanto faz. O gloss ficou lindo. Resolvi deixá-lo assim, só para ver como ficava. Eu trabalho em casa, então peguei meu laptop para ter alguma produtividade. Cerca de 1 hora depois, minha boca começou a coçar. Esquisito. Não prestei muita atenção nisso.
Eu estava no meio de um projeto importante e não queria perder o foco. Mas a coceira continuou. Na verdade, estava piorando. E era meio espinhoso. Quando a queimação começou, finalmente me lembrei do brilho labial. Merda. Bem, melhor tarde do que nunca. Dei uma olhada no espelho do banheiro e... Meu Deus. Estava funcionando. Meus lábios pareciam ter sido picados por abelhas. Mais como uma reação alérgica do que, você sabe, lábios sensuais. Merda. Ainda bem que eu tinha Benadryl. Peguei um lenço de maquiagem e limpei o gloss, desejando ter feito um teste primeiro. Urticária no meu pulso teria sido muito melhor do que essa coisa. Quando olhei no espelho novamente, congelei. Eu podia ver meus dentes cerrados e manchados pelo vermelho que escorria da carne viva ao redor deles. Olhei para o lenço de maquiagem e lá estavam meus lábios avermelhados, jazendo como larvas mortas por dentro. Sangue e água sanitária. Depois de 28 anos solitários, finalmente consegui uma namorada. Eu não tô surpreso que tenha demorado tanto. Eu sou um pouco maníaco por limpeza. Bem, eu sou compulsivo. Eu uso lenços desinfetantes à base de cloro mais vezes do que papel higiênico. E então ela foi morar comigo. Quando fiz um tour com ela, ela não conseguiu acreditar como tudo era imaculado. É impressionante, ela disse. O que é bom, me faz sentir menos louco. Ela não se incomoda com todo o desinfetante para as mãos e com a limpeza das maçanetas das portas. Isso me faz amá-la mais ainda. Chego em casa do trabalho e vejo isso. Uma mancha em forma de sapato, bem nos azulejos da entrada da porta. Talvez lama. É como pregos em um quadro negro, como um chute nas bolas. É nojento. Rapidamente pego meu carrinho de limpeza. Como estou de 4 borrifando produtos químicos agressivos e esfregando, não posso deixar de pensar que essas pegadas parecem sangue. É vermelho demais para ser lama. Assim que o chão está impecável, encontro minha namorada na sala. Ela claramente está chorando. Eu pergunto o que há de errado. É o ex-namorado dela, ela me diz. Ela morava com ele e seu pai. Eles traficavam drogas juntos. Ela me disse que seu ex-namorado estava perturbado. Um segundo enchendo-a de carinho, no próximo batendo nela, chamando-a de vadia estúpida. O pai também abusou dela. Fez coisas indescritíveis com ela. Depois que ela escapou do relacionamento, seu ex ameaçou matá-la. Avisei todos os amigos dela. É por isso que ela sempre carrega uma faca consigo. Se ela ouvir, ela o matará. Ela sabe exatamente como fazer isso. Bem, ela continua. O pai do ex-namorado dela foi assassinado e de alguma forma ele conseguiu o número do telefone dela e acha que foi ela. O que é uma loucura. Provavelmente foi um negócio de drogas que deu errado. Faço um grande esforço para consolá-la, abraçá-la. Eu a lembro que ela está segura aqui. Compraremos um telefone novo para ela amanhã, depois do trabalho. Não menciono nada que viu sangue no chão. Eu chego em casa do trabalho e vejo isso. Dessa vez está na cozinha. Uma poça de sangue. Minha namorada não está em lugar nenhum. Ela deixou o telefone. Ele deve tê-la encontrado, eu acho. E ela deve tê-lo matado. Droga, ela é inteligente o suficiente. Talvez ela até o tenha convidado aqui e o tenha matado. Pego meu carrinho e começo a trabalhar. Sangue e água sanitária, se misturando como tinta em uma paleta. Quando termino, não há uma gota. Impecável. Há uma batida na porta. É a polícia. Eles não vão me contar o que está acontecendo, mas deixo que deem uma olhada. Faço questão de não dizer nada a eles. Eles saem satisfeitos, mas me pergunto quem os chamou. Espero minha namorada voltar para casa, mas ela não volta. Um dia se passa, depois 2. O telefone dela recebe uma mensagem de texto. Obrigado por limpar. Ela fez uma bagunça e tanto.
Há um ano atrás, meu sogro tentou me matar. Ele planejou lindamente a viagem até a cabana na floresta que sua família possuía. Me empurrou para o velho poço seco, roubou meu telefone, deixou uma arma dentro do poço que me deu a opção de me matar em vez de morrer de fome. Sua versão distorcida de misericórdia, eu acho. De qualquer maneira, ele teria escapado impune. Ele não havia contado com o cachorro perdido, no entanto. Não tinha pensado que um casal viria à procura de um amado animal de estimação que havia corrido atrás de um cervo. Que me encontrassem, meio morto de fome e desidratação, segurando a arma, contemplando seriamente depois de quase 3 dias no poço, plenamente consciente de que morreria de sede antes de morrer de fome. Há dias não chovia. Quando acordei no hospital, minha esposa Samantha estava ao meu lado segurando a minha mão. Seu lindo rosto molhado de lágrimas. Apesar da minha própria dor física, tudo que eu queria era fazê-la parar de chorar. Então, eu peguei sua mão suavemente e, com grande esforço, levei-a aos meus lábios e dei-lhe um beijo gentil. Eu estava tão preocupada com você. O que aconteceu? Ela me implorou, os olhos verdes brilhando com lágrimas. A enfermeira entrou e tirou meus sinais vitais. Depois disse à minha esposa que ela deveria me deixar dormir um pouco mais. Fiquei feliz pelo resgate porque sabia que assim que revelasse o que realmente havia acontecido comigo, o coração da minha esposa se partiria para sempre. Seu pai sempre foi a sua pessoa favorita. Conheci Samantha no trabalho há 3 anos. Ela era a executiva de marketing, onde eu era desenvolvedor de software. Estávamos ambos com 20 e tantos anos e eu soube 10 minutos depois de nossa primeira conversa que iria me casar com ela. Ela era brilhante, engraçada, inteligente e não fazia mal que ela fosse absolutamente linda com olhos verdes brilhantes e longos cabelos ruivos. 4 meses depois de sair com ela, ela conheceu a minha família. Venho de uma família enorme onde meus pais tinham 4 irmãos cada e depois tiveram 5 filhos juntos também. Nossos almoços de domingo são eventos barulhentos e estridentes na casa dos meus pais, com pelo menos 20 pessoas presentes, mas Sam ficou totalmente encantada com a minha família. E meus pais e irmãos a adoravam. Ela se encaixou como uma peça que faltava em um quebra-cabeça. Tudo estava indo tão bem até que Sam decidiu que era hora de eu conhecer seu único membro da família, seu pai. Cameron Joyce era um homem alto e corpulento que se vestia como e se parecia com um lenhador. Ele morava em um bairro bem na periferia dos subúrbios, perto de uma grande e ampla floresta. Quando ele apertou minha mão rigidamente e vi seus olhos azuis gelados, uma espécie de calafrio percorreu meu corpo. Depois que entramos na casa de 2 quartos atrás dele, a primeira bandeira vermelha deveria ter sido que não havia fotos da mãe de Sam. Nenhuma. Na verdade, se eu realmente pensasse sobre isso, Sam nunca falou sobre sua mãe. Eu deveria ter feito mais perguntas sobre ela, mas acho que sempre presumi que o assunto era muito doloroso para ela. A primeira vez que pensei que seu pai estava tentando me matar foi um pensamento fugaz que aconteceu naquela visita. Ouvi distintamente Sam dizer ao pai várias vezes ao telefone que eu tinha alergia a nozes, mas quando nos sentamos para comer, comecei a sentir minha garganta inchar. O pai de Sam me observou tossir, mastigando lentamente a comida. Claro que tínhamos uma EpiPen conosco, mas se não tivéssemos, eu poderia estar morto agora. Então, logo após o nosso casamento, ele soube que eu não sabia nadar, mas tenho 90% de certeza de que ele me empurrou para o lago quando nós 3 estávamos no cais olhando para o barco dele. A terceira vez foi o mais bizarro, na verdade. Se aqueles caminhantes não tivessem me encontrado, tenho certeza de que teria morrido naquele poço. Você deve estar se perguntando por que eu escolhi ir para aquela cabana com um homem que pensei estar tentando me matar. Porque eu realmente não achava que ele estava tentando me matar. Meu cérebro insistia que eu havia lido ou ouvido mal a situação e ambos os incidentes poderiam ter sido apenas acidentes. Sam também gostava do seu pai e do seu marido, e eu simplesmente não conseguia quebrar o coração dela. Eu nunca vou esquecer o passeio para ir para a cabine. Meu sogro era um homem de poucas palavras, então, quando ele decidiu me contar uma história,
Quase suspirei de alívio por não ter que continuar falando para preencher o silêncio entre nós. Ele manteve os olhos na estrada e disse: Era uma vez um menino que vivia feliz com sua família na floresta. Era ele, seus 3 irmãos, seus pais, seus avós, seus tios e tias e todos os seus primos. Ele não sabia muito sobre o mundo além da casa de sua família, mas tinha 1000 coisas para fazer na floresta. Então, nunca se perguntou. Por um tempo, tudo estava bem e como deveria estar. O menino e sua família viviam da terra, caçavam e prosperavam, até que um dia, em seu aniversário de 19 anos, o menino viu a mulher de branco no meio das árvores. Etérea e brilhante. Ela brilhava como um fogo fátuo branco. Quando ele perguntou à mãe sobre ela lhe disse para ficar longe da mulher, que nada de bom saía da floresta em uma noite de lua crescente. Estávamos perto da cabana agora, e conforme nos aproximávamos dela, um tipo estranho de sentimento estava começando a rastejar pela minha espinha. Uma sensação de que algo errado me agarrava com força. O menino ouviu a mãe. 2 dias se passaram e ele não foi procurar a mulher. Na 3ª noite, ele se viu fora de casa caminhando para a floresta. Ao se aproximar, viu o rosto da mulher. Seu cabelo dourado brilhava até os joelhos, olhos azuis, gelados, e um rosto adorável que brilhava com a promessa de uma eternidade que seu cérebro mortal não entendia. A mulher ofereceu-lhe a mão. Em transe, ele estendeu a mão e pegou. Ele estacionou e desligou o motor do carro, mas ainda não olhava para mim. Em vez disso, ele olhou para as profundezas da floresta enquanto me contava essa história misteriosa. No minuto em que ele pegou aquela mão, a coisa o reivindicou. Eles o encontraram 1 ano depois, no topo de uma montanha, vivendo em uma caverna, nu e insano, falando uma língua estranha em um idioma que provavelmente não existia. O que era assustador era que ambas as pernas, dos joelhos para baixo, haviam sumido. E ainda, as feridas foram cauterizadas, e alguém ou algo claramente o estava alimentando. Seus pais o trouxeram para casa e tentaram ajudá-lo a recuperar sua mente. Os médicos colocaram nele próteses nas pernas, que ele mantinha escondidas, mas o menino nunca mais foi o mesmo. Quando ele começou a falar lentamente de novo, ele falou de uma mulher com uma caveira no lugar do rosto, um corpo longo e esquelético de velha, presas em vez de dentes, mechas de cabelo grisalho que caíam de sua cabeça e olhos brancos como leite, os olhos de um cadáver. E então, finalmente, o grito de furar as orelhas. Ele ficou em silêncio e minha pele arrepiou. Eu perguntei: o que aconteceu com ele? Meu sogro saiu de seu transe e olhou para mim. Sua expressão ilegível. Vem, deixa eu te mostrar como caçar. A trilha foi curta. Meu sogro foi pego com meu telefone e vários outros itens que sugeriam o que ele planejava fazer. Seu histórico de pesquisa na internet revelou várias maneiras de assassinar alguém. Quando colocaram Cameron Joyce na prisão, minha esposa chorou até dormir todas as noites durante 1 mês. Acho que ela me culpou pelo que aconteceu, embora nunca dissesse essas palavras. Eu a pegava olhando de nosso apartamento na direção da floresta que podíamos ver claramente. Ela ficava cada vez mais perdida, não ia trabalhar, dormia o dia todo. Alguns dias ela nem escovava o cabelo. Seu rosto ficou mais abatido, e às vezes, quando eu via sua forma nua na cama ao luar, eu podia jurar que via suas costelas através da sua pele translúcida. Sua tristeza iria devorá-la. E não havia nada que eu pudesse fazer sobre isso. Um dia cheguei em casa e ela não estava. Eu a procurei em todos os lugares. Não sei como soube, mas de alguma forma sabia que ela estaria na cabana. Pulei para dentro do meu carro e acelerei para lá a toda velocidade, sem me importar com quantas multas teria que pagar. Cheguei lá pouco antes de escurecer e a vi. Ela estava nua, de costas para mim, de frente para a floresta. Sam. Eu chamei o nome dela quando saí do carro.
Ela não se virou para olhar para mim. Em vez disso, ela ficou lá, seu cabelo ruivo, bagunçado, levantado pela brisa. Chamei-a novamente, uma profunda sensação de mal-estar em meus ossos. Sam! Lentamente, ela se virou para mim. E foi então que eu vi o rosto dela. Uma caveira. Uma mandíbula distendida que se abria muito. Foi quando ela soltou um grito agudo. Uma dor explodiu em minha cabeça e eu imediatamente coloquei minhas mãos sobre meus ouvidos. Tentei gritar o nome da minha esposa novamente, mas tudo o que consegui ouvir foi o grito que estava começando a aparecer, que alguém estava esfaqueando meu cérebro. A minha visão nadou e eu tropecei para trás. Uma dúzia de figuras apareceu da floresta, todos eles com rostos de caveiras, mandíbulas impossivelmente distendidas e os mesmos olhos brancos como leite que substituíram os verdes brilhantes da minha esposa. E eles estavam todos caminhando em minha direção. Eu sequer pensei. Entrei no meu carro e liguei o motor, meus ouvidos sangrando com o som do grito. Eu corri. 2 dias se passaram e eu tô dormindo no sofá de um amigo depois que os médicos trataram de um tímpano furado. Eles me disseram que eu tive sorte dos meus tímpanos não terem estourado com o volume em que estava ouvindo música. Eu apenas assenti e deixei que continuassem. Havia um zumbido em meus ouvidos do qual não conseguia me livrar, por mais que tentasse. Não havia como eu explicar o que havia acontecido naquela floresta para eles. Eu estou esperando que o som e a dor de cabeça parem antes de procurar Sam novamente. Dessa vez, eu vou pegar uma arma. Eu vou encontrá-la e trazê-la para casa. Já falei com a polícia, mas sei que eles não estão tão motivados para encontrá-la quanto eu. Meu telefone toca e eu cuidadosamente o seguro no meu ouvido bom. É uma ligação a cobrar da prisão. Eu aceito, porque quem mais poderia me dar respostas? Aconteceu, não foi? A voz rouca do meu sogro quase me fez largar o telefone. Eu engoli em seco. Sim, a Sam se foi. Eu disse, entorpecido. Ela voltou para onde ela pertence. Ele disse. Você é sortudo. Como eu sou sortudo? Eu perguntei, a raiva amarga surgindo através de mim. Ela era a minha esposa e a sua filha. Aquela coisa não era filha nem esposa. Ela sabe como imitar um ser humano. Por que você acha que eu contei aquela história? Sua voz era baixa e uniforme. O meu queixo caiu. Ele estava realmente sugerindo que ele era o garoto do conto de fadas sombrio que ele contou? Você é cruel, renegando sua filha, tentando me matar. Você deveria... Escuta, garoto. Escuta bem. Essa criatura foi jogada na minha porta alguns meses depois que voltei da floresta para casa. Era um bebê na época e massacrou meus pais. Eu encontrei pedaços deles em sua cabana por anos. Em seguida, começou a matar todos que se aproximavam de mim. Mas não me deixou morrer ou me matou, e não consegui entender o porquê, até perceber que precisava de mim, da mesma forma que um parasita precisa do seu hospedeiro. Finalmente, quando todos que eu amava estavam mortos e enterrados, ela precisava de mais presas. E encontrou você. Levará pedaços de você e vai te manter vivo para pegar pedaços de todos que você ama. Ela vai se alimentar da sua dor enquanto você vive seu próprio show de horrores. Eu engoli em seco. Ele tinha perdidamente enlouquecido, com certeza. O que diabos ele estava tentando dizer? Olha, se eu fosse você, eu pegaria todos os meus pertences e iria embora. Deixe o estado. Merda, vai embora do país. Nunca olhe para trás. Ouviu? Para sempre. Com um clique agudo, ele desligou. Eu gostaria de tê-lo ouvido. Eu gostaria de não ter decidido que precisava resgatar minha esposa a qualquer custo. Em vez disso, eu estou sentado aqui no escuro, dentro da velha cabana, olhando pela janela, meus dedos dobrados ao redor do rifle de caça. Uma lua, em forma de foice, brilha prateada. A única luz na noite negra como o azeviche. E lá dentro da escuridão, acho que vejo uma figura brilhar. De longe, ela quase se parece com a minha esposa. Quase.
até que sua mandíbula esquelética e inumana se abre. E ela grita. Eu sempre fui o garoto gordinho, constantemente sendo provocado pelos meus colegas por causa do meu peso. Eu realmente nunca entendi o grande problema. Quer dizer, sim, eu tô acima do peso, mas o que isso tem a ver com você? E por esse motivo, eu era atormentado todos os dias. Ao lado dos meus colegas, era evidente o meu tamanho, mas quando eu voltava para casa, bom, era lá que eu seria o menor. Venho de uma longa linhagem de, digamos, pessoas obesas. Todas as manhãs, minha mãe preparava o que era habitual para mim e para o meu pai. Panquecas com montanhas de açúcar e calda, apenas para acompanhar o jantar com uma refeição igualmente gulosa. Isso acontecia todos os dias e, para ser sincero, eu adorava. Quer dizer, qual criança não quer comer uma porção interminável de porcarias? Só quando meu pai ficou doente e começou a perder peso, é que tive a ideia de que poderíamos ser magros. Que eu poderia ser magro. Por alguma razão, o fato do meu pai estar doente não preocupava minha mãe, mas sim a parte da perda de peso que a deixava acordada à noite. Ela constantemente o alimentava com porções infinitas, rejeitando a medicação prescrita que lhe era dada, sabendo que isso apenas suprimiria seu apetite. Você tem que comer, você tem que forçar, minha mãe dizia ao meu pai acamado enquanto ele procurava oxigênio. Eu não sabia o que pensar. Achei estranho, mas eram meus pais, e imaginei que minha mãe sabia o que era melhor. Talvez ela pensasse que sua comida poderia trazer a saúde de meu pai de volta. Infelizmente, não foi assim. Ele faleceu. Não consegui me despedir dele, nem mesmo vê-lo. Minha mãe o levou embora antes que eu tivesse a chance. Ela me disse que sabia que ele iria morrer em breve e que o levou para uma casa especial onde você não recebe nenhum tratamento, mas faz a passagem em paz. A essa altura, eu estava entrando no ensino médio e fiquei completamente arrasado. Tudo que eu queria era comer. Isso me fazia sentir melhor. Minha mãe fez o possível para me consolar da única maneira que sabia. Em sua culinária, devo ter aumentado até pelo menos uns 50 quilos. Algo que encantou a minha mãe. Com o passar dos anos, fiquei cada vez mais solitário. Não tinha amigos, nem namorada, nem companheiros de qualquer tipo, exceto a minha mãe. Lembre-se, você tem que continuar comendo. É a única maneira. É como nos mantemos seguros. Minha mãe me disse isso uma vez. Eu fiquei confuso com o que ela queria dizer, mas meu apetite só aumentou. Então, segui o seu conselho. Ao chegar aos 30 anos, uma revelação me ocorreu da maneira mais profunda. Mesmo sendo uma pessoa obesa, eu não tinha nenhuma deficiência. Finalmente me convenci de que era hora de entrar em forma. A solidão inundou o meu ser e eu sabia que se algum dia fosse feliz, precisava perder peso. Então, fui ao médico para fazer um check-up, algo que eu nunca fiz antes. Por alguma razão, minha mãe nunca me levou ao médico, e a única razão pela qual meu pai foi quando ficou doente foi porque ele desmaiou no trabalho e seu patrão ligou para uma ambulância. Além disso, éramos uma família que nunca ia fazer exames. Meu rosto congelou de total perplexidade quando o médico me disse que eu estava em forma. Na verdade, ele disse que eu era mais saudável do que a maioria dos homens na casa dos 30 anos. A minha boca ficou aberta sem entender como isso poderia ser possível. Eu tinha uma nova visão da vida e queria fazer o que fosse preciso para diminuir. Então, fiz o típico. Corri, reduzi a ingestão de calorias, até flertei com a ideia de tomar esteroides, mas não importava o que fizesse. Eu simplesmente não conseguia perder peso. Eu agarrava a gordura da minha barriga e a xingava como se fosse algum invasor me atacando com sua presença. E depois de meses de tentativas, comecei a aceitar a realidade de que a solidão me engoliria pelo resto da minha vida. Foi quando um dos meus colegas de trabalho me deu a sugestão de cirurgia. Você quer dizer, tipo, costurar minha barriga? Perguntei apreensivamente ao meu colega de trabalho.
Ele apenas olhou pra mim com um sorriso horrível no rosto. Não, cara, só pedir pros médicos sugarem a gordura, uma dessas lipos modernas aí, ele disse. Eu nunca pensei em cirurgia antes, quer dizer, sempre imaginei que um dia precisaria, mas nunca imaginei perder gordura corporal dessa forma. Então, fui ao médico para fazer uma cirurgia, e para minha alegria, me disseram que essa era uma opção. O médico me disse que seria uma série de procedimentos, que eles não poderiam tirar tudo de mim de uma vez, então concordei com relutância. Liguei para minha mãe, revelando o meu plano. Precisava de uma voz reconfortante para me garantir que ficaria bem, mas em vez disso, minha mãe não me mimou. Ela me repreendeu. Eu te disse, você tem que comer. É a única maneira de ficar seguro. Ela me disse, para o meu horror, eu só precisava que ela me apoiasse. O que você quer dizer com seguro? É por causa de você, mãe, que eu cresci até esse tamanho. Que eu tô infeliz, que eu tô sozinho. Eu disse a ela, enquanto a angústia se projetava da minha voz cansada. Ela permaneceu em silêncio por vários segundos, deixando o arrependimento fervendo na ponta da minha língua por ser tão agressivo. Eu tentei evitar que seu pai emagrecesse. A culpa é dele. Ele queria emagrecer e foi por isso que ele ficou doente. Eu não pude salvá-lo depois disso. A minha mãe me disse e imediatamente desligou na minha cara. Eu não sabia do que ela estava falando, mas suas palavras me preocuparam. Agora, pensando se minha mãe teve alguma coisa a ver com a doença súbita do meu pai. Depois disso, fiquei meses sem falar com a minha mãe. Não queria mais nada com as bobagens dela. Então, com isso, comecei a minha ascensão para uma vida de felicidade. A primeira cirurgia foi um sucesso absoluto. Nas primeiras semanas, após o inchaço ter diminuído, os resultados visíveis eram evidentes. Meu rosto parecia mais fino. Acho que até consegui ver um pouco do queixo. Para dizer o mínimo, fiquei jovial com a revelação e mal podia esperar pela minha próxima cirurgia. Na terceira cirurgia, perdi 45 quilos, e isso me deixou com a ambição de fazer o que fosse necessário para perder mais peso naturalmente. Voltei para a academia, agora feliz por tirar meu suéter enorme para levantar pesos. Fiz corridas matinais, cortei todo o açúcar que pude da minha dieta. Acho que você poderia dizer que eu era uma dessas pessoas, o tipo que faz você revirar os olhos sempre que vê uma pessoa preocupada com a saúde. Surpreendentemente, essa nova perspectiva me levou a uma jornada de autodescoberta. Agora, eu gostava de sair e conversar com as pessoas. Não estava mais encapsulado em minha própria tristeza, mas estava fazendo amigos e até conversando com mulheres. A vida era perfeita. Sempre que me olhava no espelho, via o homem que sempre fui destinado a ser. Meu rosto tinha feições, meus braços mostravam força, mas o mais importante, agora, eu sorria. Quando minha cirurgia final chegou, eu já havia perdido quase 90 quilos, e se você não olhasse de perto, você nunca pensaria que eu estava acima do peso. A única coisa que restou foi meu estômago. Eu ainda tinha um pouco de barriga. A teimosa gordura da barriga simplesmente não queria derreter. Eu não sei como te contar isso, disse o médico. Sempre que um profissional médico diz essas palavras, você pode literalmente sentir o seu coração afundar. Eu tinha quase certeza de que quaisquer palavras que viessem a seguir seriam a minha sentença de morte. Ecos da minha mãe me dizendo para não perder peso dançavam em meus pensamentos. O que é, doutor? Fala logo. Respondi nervosamente. Um pouco de silêncio cresceu entre nós dois, enquanto nossos olhos permaneciam fixos um no outro nesse jogo crítico, como se o primeiro a desviar o olhar perdesse. Bom, então, não podemos fazer o último procedimento. Bom, nós não recomendamos, entende? O médico fez uma pausa. Acreditamos que você possa ter algum tipo de tumor embaixo da última camada de gordura da barriga. Precisamos fazer mais exames. E assim, como pensei, meu mundo desabou. As lembranças do meu pai adoecendo começaram a fazer sentido. O que quer que estivesse acontecendo dentro de mim devia ter acontecido com ele. Eu decidi não fazer mais testes. Sabia qual seria o resultado e estava tão feliz que finalmente estava vivendo a vida ao máximo, então simplesmente
Ignorei o problema que estava se desenrolando dentro do meu corpo. Continuei me exercitando junto com uma dieta nutricional. Fiz tudo o que fazia antes. Tive até uma namorada. Ela era como eu, uma vez acima do peso, mas agora magra. Eu não contei a ela sobre minha possível morte. Não queria atolá-la com meus problemas. Em vez disso, a enchi de carinho. Queria construir uma vida, não planejar uma morte. Mas para minha consternação, foi quando as dores de estômago começaram a acontecer. Foi diferente de tudo que eu já experimentei. Dores agudas viajavam do intestino por todo o meu corpo, fazendo-me explodir em tremores incontroláveis. Fiz o possível para esconder isso da minha namorada, mas com o passar das semanas, as convulsões repentinas que tive só se tornaram mais frequentes e o tumor começou a crescer. Minha namorada achou que eu estava ganhando peso. Eu precisava de fuga. Eu precisava do consolo do lar da minha namorada. Só precisava de tempo para aceitar meu destino. Então, voltei para a casa da minha mãe. Minha mãe, que eu não via há anos, ficou alegre com a minha presença, mas sua expressão jovial só diminuiu depois que ela me estudou por vários segundos, entendendo o quão magro eu estava, e com tanta pressa, ela me puxou para o seu abraço, soluçando delicadamente para si mesma. Eu não sabia o que pensar, então fiz a única coisa que consegui. Eu a segurei e comecei a chorar. Como sempre, ela preparou para mim uma refeição farta, com todos os quitutes, e para finalizar o jantar guloso, tivemos um bolo de chocolate de 3 camadas. Para ser sincero, depois de quase um ano comendo de forma saudável, provar a comida caseira da minha mãe era um prazer que não podia ser descrito por palavras. Uma sensação de transcendência, e ao engolir cada mordida, pude sentir lágrimas se formando nas bordas dos meus olhos enquanto meu paladar era inundado por uma ambrosia de sabores. Eu estava em casa. Sentados à mesa de jantar com a minha mãe, enquanto meu corpo digeria lentamente os quilos de comida que acabara de engolir, conversamos sobre uma variedade de assuntos. Mas quando contei à minha mãe como minha vida havia se tornado emocionante, seus olhos apenas direcionaram seu olhar para minha barriga. Ela podia ver como meu intestino estava inflado. Ela podia ver o tumor. Eu cruzei meus braços, tentando proteger a minha barriga enorme dela, não querendo falar sobre a minha doença. Mas foi então que uma erupção de dor tomou conta do meu corpo. Minha dor de estômago voltou e comecei a ter convulsões violentas na frente da minha mãe. E tudo o que ela pôde fazer foi pegar a minha mão, tentando me confortar. Depois que a convulsão se acalmou, pude ler seus olhos. Era a mesma expressão que prevalecia quando meu pai estava doente, mas ao contrário daquela época, ela agora parecia derrotada. Sobre o seu pai, ela disse, enquanto minha respiração se acalmava constantemente. Somos diferentes. Há algo dentro de nós e não posso te dizer o que é, mas é algo que quer sair e temos que fazer o que for preciso para evitar que isso aconteça. Porque quando sair, muitos irão morrer. Meus olhos se arregalaram com total descrença. O que diabos a minha mãe estava me dizendo? Espera, o que? É um tumor, mãe. Assim como o papai teve. Por que você sempre tem que inventar essas coisas? Eu tô cansado disso, tá bom? Apenas admite. Eu disse a ela com raiva. Eu pude ver sua testa cair um pouco de frustração e seu aperto terno se transformou em um aperto forte. Você tem que ganhar peso. Só assim podemos evitar que isso saia. Não é tarde demais, meu filho. Ela me disse, enquanto as lágrimas escorriam pelo rosto. Afastei minha mão. Eu estava cansado das bobagens dela, das histórias dela, e com isso saí da casa e voltei para minha. Ver minha mãe foi a sensação revigorante que eu precisava para voltar ao médico em busca de ajuda. Afinal, minha mãe, me impedindo de um tratamento médico todos esses anos, me trouxe onde eu tô agora. Entrando na minha casa, chamei a minha namorada, pronto para contar a verdade sobre a minha doença. Como eu iria fazer o tratamento que não queria mais esconder. Nesse momento, o meu tumor tinha crescido para um tamanho horrível e tinha dificuldade em respirar.
mas fiz o meu melhor para gritar pela minha namorada. Querida, eu tô em casa, onde você tá? A gente precisa conversar. Eu engasguei em voz alta com todas as forças restantes que tinha. Eu podia ouvir sua voz suave me chamando de volta, enquanto seus passos se aproximavam. E foi então que a dor voltou mais uma vez. Dessa vez foi diferente, foi mais insuportável. Meu corpo começou a tremer e eu agarrei a minha barriga, tentando massageá-la, esperando que esse episódio passasse rápido, mas para o meu horror, só piorou. Caí no chão enquanto gritos de dor escapavam da minha boca. Meu estômago estava se expandindo, quase como se fosse explodir. Eu me contorci no chão, o suor encharcando o meu corpo enquanto a espuma começava a escorrer da minha boca. Eu arranhei meu estômago, querendo que a dor parasse, e foi quando ouvi os gritos de ansiedade vindos da minha namorada. Ela correu para o meu lado, tentando me consolar, enquanto sua mente se ajustava ao que estava acontecendo. E foi então que meu estômago se abriu. Eu gritei. Meu estômago explodiu completamente. Sangue e intestinos banharam meu chão de madeira, e meus gritos cautelosamente se tornaram gemidos, enquanto eu podia sentir a minha visão ficar embaçada. Eu podia ouvir os gritos de terror vindos da minha namorada, e foi então que um braço horrível se projetou da minha barriga aberta. Era uma coisa grotesca. Sua pele parecia ter escamas. As pontas dos dedos revelavam garras pretas e pontiagudas. Fiquei deitado, fraco. Realmente não conseguia me mover. Não conseguia fazer nada além de manter o olhar naquela figura horrível que saía de mim. E logo vi a cabeça. Tinha 4 olhos e seus dentes eram um espiral infinito. Eu não conseguia entender o que estava testemunhando e foi então que minha namorada soltou um suspiro de perturbação. Eu tinha esquecido completamente que ela estava lá e foi então que aquele demônio se lançou sobre ela e começou a comê-la. Eu podia ouvir seus gritos de socorro e meu corpo ficou imóvel. Não pude salvá-la. Tudo o que pude fazer foi ouvir seus terríveis gemidos finais de vida. Assim que a criatura terminou, trocamos olhares e eu engoli em seco, aceitando a situação como ela era, que eu iria morrer. Para minha surpresa, aquele monstro me cheirou, seu rosto acariciando o meu, o lodo sangrento escorrendo por todo o meu corpo, enquanto seu fedor invadia meus sentidos e tudo o que pude fazer foi fechar os olhos com força. Mas nada aconteceu. Vários minutos se passaram e eu abri os olhos, percebendo que a criatura havia sumido. A sala estava desolada e imóvel. Era só eu sozinho em uma poça de sangue. Não sei para onde aquela coisa foi. Eu tô começando a questionar minha própria sanidade, mas o sangue está lá. Sei que é real e meu estômago parece estar se fechando sozinho, como um casulo que se encerra. Na verdade, não pareço estar morrendo. Sinto como se um peso tivesse sido tirado de meus ombros. Visões de um futuro melhor, de alguma forma, penetram em minha mente. Sinceramente, não sei o que pensar. Mas uma coisa é certa. Eu realmente gostaria de ter ouvido a minha mãe. Eu nunca deveria ter perdido peso. Meu namorado diz que é inocente. Só para esclarecer isso, sim, meu namorado está na prisão. Não, eu não sou uma daquelas mulheres patéticas que se contentam com um presidiário porque não conseguem um homem de verdade. Mas quando vi a história de John na televisão, sabia que precisava estender a mão. Tínhamos uma conexão. No início, foi estranho enviar uma carta para um homem com quem nunca tinha falado, mas começamos com as apresentações. Contei a ele sobre mim e minha família, e ele fez o mesmo, e eventualmente desenvolvemos um relacionamento. Até percebemos que já tínhamos nos encontrado uma vez, embora nunca nos falássemos na época. Logo comecei a ansiar por suas cartas, abrindo cada uma delas com a empolgação de uma criança no Natal. Em suas cartas, ele me contou a sua história.
Como cresceu em uma família de classe média, fez faculdade com bolsa parcial e estudou marketing, conseguiu um emprego em vendas que lhe permitiu viajar pelo país. Coincidentemente, você deve se lembrar do podcast popular que foi assim que a polícia o pegou. Os corpos das meninas foram encontrados em locais alinhados com os lugares para onde ele viajou a trabalho. Isso e os relatos de testemunhas que os viram juntos foram o suficiente para o júri condená-los. Mas ele jura que não matou aquelas meninas, e eu acredito nele. Eu sei o que isso parece, mas ele não é o tipo de pessoa que machucaria alguém. Em suas cartas, ele se abriu comigo e eu vi sua bela alma. Ele me contou como foi incrível ter encontrado uma garota gentil e bonita que conseguia ver através das notícias quem ele realmente era. Ninguém nunca me chamou de linda antes, mas mandei uma foto e ele disse que percebeu pelo meu sorriso o quanto eu era especial. Ele disse que provaria sua inocência e que, quando saísse, poderíamos ficar juntos. E eu sei que vamos. É difícil estar com ele às vezes. Meus amigos dizem as coisas certas, mas posso senti-los me julgando. Que tipo de pessoa desistiria de tudo por um relacionamento à distância com um homem que provavelmente não sairá da prisão por décadas? Que tipo de vida é essa? Mas eles não entendem. John é um homem incrível. Ele é bonito, inteligente e engraçado. Ele se lembra do meu aniversário e pergunta sobre minha família. Ele é o tipo de homem em que as mulheres se atiram. E ele me escolheu. No fundo, sei que fomos feitos para ficar juntos e não poderia dizer isso se achasse que ele era um assassino. Então, como ele poderia ter matado aquelas mulheres? Não é como se elas pudessem morrer 2 vezes. Eu sou babá no apocalipse zumbi e sou imune. As pessoas estão mudando há mais de 1 ano. Não temos certeza de como começou, apenas que uma vez que você está exposto, é isso. A transformação não acontece imediatamente, isso é parte do motivo pelo qual é tão assustador. Há cerca de 1 semana entre a exposição via mordida e a conversão total. Uma semana cheia de pavor, de pústulas sangrando e pele enegrecida, de feridas na boca e olhos vazando, até que você finalmente expire e ressuscite para espalhá-lo você mesmo. Durante toda a semana, a vítima sabe o que está por vir. É inevitável. Pior ainda, eles sabem que não poderão proteger seus filhos depois que eles mudarem. Mas é aí que eu entro. Sabe, a transformação sempre acontece. Para todos. Exceto eu. Os médicos não sabem se é o meu cheiro que os afasta ou algo estranho no meu sistema imunológico que torna impossível para mim pegá-lo. Talvez ambos, mas o que quer que seja, me torna invisível para os zumbis. Então, tenho um novo emprego no apocalipse como uma espécie de enfermeira. É um trabalho importante o suficiente para que eu tenha meus próprios guarda-costas e um veículo blindado junto com ele. Você vê, eu carrego os filhos das pessoas para segurança. Proteja os bebês de terem seus cérebros comidos enquanto são transportados para nossas cidades muradas. Eu conforto os pais enlutados em seus momentos finais de lucidez antes de eu desaparecer de vista. Estou levando a criança de hoje em um carrinho de bebê perto do meu peito enquanto caminho para o carro. Seu corpo minúsculo envolto em uma das minhas camisetas para esconder seu cheiro e outra camisa por cima para escondê-los de vista. Seus cílios perfeitos tremulam enquanto chupam uma chupeta, acalmado pelo meu batimento cardíaco. Eu tenho uma variedade de coisas comigo para ajudar a mantê-los quietos e calmos, mas descobri que um pouco de açúcar puro é mais eficaz e não tem nenhum efeito colateral. É um bom trabalho, e meu trabalho é significativo. Sei que eu estou contribuindo para um futuro melhor e mais brilhante. No entanto, a pior parte é passar pelos pais que não podem pagar pelos meus serviços enquanto imploram para que eu leve seus filhos. Mas se tem uma coisa que sobreviveu ao fim do mundo, é o capitalismo. E ninguém trabalha de graça. Meu pai foi o homem mais assustador que eu já conheci.
A minha primeira memória é tentar desesperadamente abafar os gritos do meu irmão. Meu pai está se elevando sobre nós, gritando que devíamos calar a boca. Chorar sempre deixava papai com raiva. Tudo deixava ele com raiva, na verdade. O velho filho da puta morreu anos atrás, mas ele continua sendo uma parte de mim. Eu sou uma garota com raiva. Não é fácil amar. Eu nunca tive um namorado, eu nunca tive amigos, na verdade, exceto meu irmãozinho. Ele é o funcional. Nem se lembra de metade das coisas que papai fez conosco. Só meio que bloqueou, eu acho. Ele é capaz de viver. Ele tem muitos amigos. Ele até conseguiu se apaixonar e tiveram uma menina. Eu sempre quis filhos, só que nunca tive a chance. O ciúme estava me consumindo, mas eu não estava realmente com raiva do meu irmão. Eu entendi porque todo mundo preferia ele a mim. E ele é o único que já me amou. Isso é, claro, até a noite em que ele me pediu para tomar conta do seu filho. Ainda me lembro de seus gritos, o terror em seus olhos, o sangue no berço, ele tentando tirá-la para salvar sua única filha, para fazê-la respirar novamente. Você já viu alguém fazendo massagem cardíaca em um bebê? Não funciona. Eu apenas fiquei parada e assisti. Tudo. O julgamento foi um borrão. Eu mal ouvi minha sentença. Mesmo agora, a única coisa em que consigo me concentrar são as cartas do meu irmão. Ele me odeia por matar sua filhinha, mas manteve contato. Afinal, houve um tempo em que éramos a única coisa boa na vida um do outro. Ele sabe que eu o salvei naquela época. Um vínculo como esse não se desfaz. E assim, ele continua escrevendo. Eu seguro essas cartas, cada palavra sobre ele se recuperando. Ele vivendo, ele prosperando novamente. Foi uma pequena faísca. Uma confirmação de que fiz a ligação certa. Isso é, até que eu vi o que ele escreveu ontem. Eu vou ser pai de novo. Larguei a carta rapidamente. Eu estava me sentindo mal. Meu pai era o homem mais assustador que já conheci. Até que cheguei na casa do meu irmão naquela noite fatídica e o vi de pé sobre o berço, coberto de sangue. Cala a boca, ele sussurrou. Cala a boca, cala a boca, cala a porra da boca. Eu tentei resolver. Ele apenas continuou com o olhar distante, murmurando, e quando terminei, ele já tinha acabado com todo aquele barulho. Então eu assumi a culpa. Eu peguei a sentença. Ele era meu irmãozinho, e ele tinha uma vida para viver. Ele é um bom homem, é um homem gentil. Um momento foi o suficiente, e ele nem se lembra disso. Mas tenho certeza de que, quando seu próximo filho chorar, meu pai vai acordar mais uma vez. O gêmeo do mal. Eu sou o verdadeiro, gritou para mim o homem que poderia ser Henry. Não, eu sou o verdadeiro, o homem com quem você se casou, exclamou o outro que também poderia ser o Henry. Olhei para eles de um lado para o outro, com o rifle de caça em punho. O noticiário nos alertou sobre o aparecimento das cópias, mas nunca pensamos que isso aconteceria conosco. Henry insistiu que eu aprendesse a usar a arma que ele comprou, embora soubesse que eu odiava a ideia de armas. Olhando entre eles, ambos tinham o mesmo corte de cabelo, as mesmas roupas, a mesma gravata estúpida da qual eu sempre pedia para ele se livrar, os mesmos olhos cheios de desprezo, a mesma voz parecendo zangada por eu ter demorado tanto para decidir. Respirei fundo e tentei firmar meu aperto. Droga, Emily, você não consegue diferenciar o seu marido de uma cópia? O primeiro gritou. O segundo parecia que ia gritar também. Então, falou com uma voz suave que eu não ouvia há anos. Eu não vou mais pedir para você fazer bife com purê. Eu sei que você odeia isso. Eu vou parar de comparar você com a minha mãe também. Isso não é justo com você. Eu vou pedir desculpas ao Glenn por expulsá-lo depois que ele se assumiu para nós.
Eu vou me esforçar para ser uma pessoa melhor, um pai melhor, um marido melhor. Por favor, você é um idiota. O primeiro gritou de alegria. Eu ouvi dizer que essas cópias eram fracas, mas eu não pensei que você seria tão fraco. Agora a Emily sabe muito bem qual de nós é o verdadeiro. Eu pisquei e balancei a cabeça lentamente. Sim, eu sei. Eu sei qual deles é o meu verdadeiro marido. E então eu atirei nele. A cópia estremeceu com o som, parecendo que esperava ser o que receberia o tiro. Ele olhou e depois soltou um suspiro profundo. Ele se levantou e olhou para mim com preocupação enquanto eu jogava a arma no chão. Ele se aproximou e colocou as mãos em meus ombros e perguntou com uma voz que eu desejava ouvir mais uma vez. Você tá bem? Balancei a cabeça novamente, tremendo, e olhei para ele. Eu vou denunciar você a todos, se estiver mentindo sobre as mudanças. Eu não consigo imaginar que fui a primeira a cometer o erro de atirar no cara errado. A cópia balançou a cabeça e sorriu calorosamente. Não, claro que não. Ainda é arriscado, mas é muito mais fácil para nós quando nos tornamos pessoas e a versão antiga não fará falta. E sempre podemos atribuir a mudança a uma perspectiva diferente depois de tal provação. Ele tirou a gravata e fez uma careta. Depois, jogou no chão. Bem, ninguém reclamou até agora. Tudo começou com um telefonema. Atendi no terceiro toque. Jess, Paul começou. Sua voz cortando o silêncio da noite e me acordando do sono mais profundo que tive há algum tempo. Eu acabei de verificar suas vacas e algumas delas escaparam por uma brecha na cerca. Esfregando a mão no rosto, soltei um suspiro frustrado e espiei no relógio na minha cômoda. Os números vermelhos me encararam de forma provocadora. 11h32. Apesar de estar absolutamente exausto, eu sabia que meu funcionário não conseguiria cuidar de tudo sozinho, e essas vacas eram meu ganha-pão. Se eu perdesse mais, ficaria mais furioso que um ninho de vespas. Jess? Paul questionou. Você vai ficar aí dormindo, irmão? Balancei a cabeça, mais para me convencer do que a ele. Sentei na cama e tirei as cobertas. Eu te ouvi, eu só tô muito cansado. Mas eu tô de pé. Um estalo se instalou no telefone antes que eu ouvisse Paul pigarrear e dizer: Sim, elas foram até perto das árvores. Eu tenho certeza que dá para reunir e resolver tudo para você voltar para a caminha. Com um puxão, calcei as botas e as amarrei. Obrigado, irmão. Eu agradeço a sua ajuda. Só deixa eu, acordar direito e tô aí em 2 minutos. Tá bom, vejo você daqui a pouco, disse ele, desligando o telefone. Honestamente, agora que pensei sobre isso, o fato de Paul ter saído tão tarde já era estranho por si só. Eu não sabia o que ele estava fazendo no pasto àquela hora da noite, mas sabia que não era seguro. Nas últimas semanas, vacas desapareceram à torto e à direito e eu me senti cada vez mais desamparado. Alguma coisa tinha que parar, e não seria eu. Quem ou o que estivesse fazendo isso pagaria pelo caos que causaram de uma forma ou de outra. Porque não havia nenhuma maneira de eu simplesmente rolar pro lado e deixar isso acontecer. Olhando no espelho, passei a mão pelo cabelo. Respirei fundo e acendi a luminária. Vesti uma flanela velha e desci bem a tempo de ser pego por minha irmã mais nova. Jessie, o que você tá fazendo acordado tão tarde? Ela perguntou, seus grandes olhos castanhos olhando para mim do sofá da sala. Sabe, eu comecei, um pequeno sorriso aparecendo em meus lábios. Eu deveria estar perguntando exatamente a mesma coisa, mocinha. Bufando, ela ergueu o nariz e olhou para mim, com uma tigela de cereais nas mãos. Jovens de 16 anos não precisam de hora de dormir. Ela fez uma pausa e apontou para sua tigela. E além disso, eu estava faminta. E você não sabe cozinhar nada direito. Faminta? Eu murmurei, a palavra flutuando da minha boca em uma respiração sarcástica. Eu não sei por que diabo você usa palavras como faminta. Você precisa aprender a valorizar a minha culinária. Eu brinquei, a minha mão descendo para bagunçar o seu cabelo. Ela torceu o nariz,
largou a tigela e revirou os olhos antes de dizer: "Você e eu sabemos que é mentira." De repente, percebendo que eu estava calçado, ela ergueu uma sobrancelha curiosa e disse: "Para onde você vai tão tarde da noite?" Pés com botas caminhando até a porta, estremeci quando ouvi o barulho do piso ranger. Eu realmente precisava substituir isso. Eu tô indo pro pasto. Algumas vacas se soltaram e o Paul precisa de ajuda para reuni-las. Eu devo estar voltando antes do nascer do sol." Eu vou com você para ajudar," ela respondeu, já correndo pro seu quarto para procurar as suas próprias botas. "Ava," eu gritei da sala de estar. "Olha, não se preocupa com isso, eu tenho certeza que eu e Paul damos conta." Apesar dos meus avisos, observei enquanto ela saía do quarto, com os pés enfiados em botas desgastadas e as tranças soltas, o frizz dos cabelos espetados em todas as direções. Balançando a cabeça, eu ri de sua teimosia, percebendo que essa era apenas uma batalha que não valia a pena travar. Saindo para o ar fresco da noite, acenei para ela seguir em frente, destrancando minha velha caminhonete e enfiando a chave na ignição. Ava se sentou no banco ao meu lado, as mãos cutucando uma crosta do cotovelo. O velho caminhão engasgou algumas vezes antes de finalmente ganhar vida. E então, estávamos acelerando pela velha estrada de terra, a poeira levantando-se no ar em nuvens finas e marrons. Quando finalmente chegamos ao rancho, Paul não estava à vista. Só ter telefone fixo tinha as suas vantagens e as suas desvantagens, o que nesse momento era a última. Talvez ele tivesse corrido de volta para casa, para sua senhora. Ela era tão grande quanto redonda. Sua barriga se esticava à sua frente como uma melancia madura demais. Essa seria a primeira filha deles, e ela nasceria a qualquer momento. Paul, é claro, estava cada vez mais paranoico com a possibilidade de que algo acontecesse com ela, ou que ela precisasse de algo quando ele não estivesse por perto. Então, ele nunca se afastava muito do lado dela. Embora eu nunca tenha me casado e tido meus próprios filhos, minha preocupação era um pouco semelhante quando Ava ficava fora da minha vista por muito tempo. Então, eu não poderia culpar o homem por fugir se esse fosse o problema. Deixando esse pensamento de lado, fiz uma nota mental para ligar para ele mais tarde. "Jesse," Ava chamou, e sua voz cortou a quietude da noite. Ela já havia saltado do carro e estava no meio do pasto, parada bem no meio dele. "Ava, é muito escuro aqui. Eu preciso que você fique perto de mim. Não tem como ver o que está escondido por aqui a essa hora da noite." Qual é?" ela gritou de volta. "Não seja um bebezão." Mesmo no escuro, eu podia sentir o seu atrevimento, sua língua de fora para mim de forma rebelde enquanto eu lutava uma batalha perdida para não pisar nos incontáveis cocôs de vaca espalhados pelo pasto. De alguma forma, em meu estado de privação de sono, peguei minhas lindas botas em vez das lameadas, endurecidas e sabe-se lá o que mais. "Ava, eu tô falando sério," avisei. "Eu já tenho que procurar essas vacas e a última coisa que eu preciso procurar é você." Fiz uma pausa, a minha voz severa, mas suavizei um pouco. "Escuta, você veio aqui para ajudar, não para atrapalhar, ouviu?" Um suspiro exasperado saiu de seus lábios antes que ela finalmente cedesse e encolhesse os ombros. "Tudo bem, eu fico por perto." Dei um tapinha em seu ombro e apontei para as poucas novilhas que pastavam ao longo da linha das árvores. "Escuta, quanto mais rápido trabalharmos juntos para fazer isso, mais rápido você poderá voltar para casa e comer o seu cereal." Caminhando pelo campo comigo, seus passos se alinhavam com os meus. 3 dela para cada um dos meus, no caso. "Vai estar encharcada até lá," ela brincou. Eu dei um soco leve no ombro dela, lançando-lhe um sorriso. "Tá bom, eu vou compensar levando você para comer fora amanhã." Seus olhos, de repente, se iluminaram com a oferta antes de ela agarrar o meu braço e praticamente me arrastar junto. "Feito," ela disse, um sorriso se espalhando por suas feições. Algumas horas depois, nós dois rapidamente percebemos que reunir as vacas e consertar a cerca demorava muito mais tempo do que esperávamos. Enxugando um pouco de suor da testa, Ava de repente olhou para mim e depois para o que nos rodeava antes de dizer: "Você ouviu isso?" "Se eu ouvi o quê?" perguntei. "As vacas mugindo?" Cutuquei seu ombro de brincadeira e falei novamente: "Sim, é isso que elas fazem." Ela me deu um soco na lateral, estreitando os olhos, e disse: "Não, idiota. Parece uma senhora ou algo assim, como se ela estivesse
conversando com alguém? Meus olhos encontraram os dela, meu rosto se contorcendo em um ceticismo silencioso. Ava, eu não ouço nada além do vento soprando entre as árvores e daquelas vacas mugindo lá longe. Agora, me ajuda a arrumar a minha caixa de ferramentas para que a gente escape antes que você se assuste ainda mais. Bufando, ela me ajudou a colocar tudo de volta na caixa de ferramentas antes de parar novamente. Eu olhei para ela, parando o que estava fazendo e cruzando os braços sobre o peito. O que é dessa vez? Eu questionei, minhas sobrancelhas levantadas em expectativa. Cara, não tem como você não ter ouvido isso. Ela exclamou, seus movimentos animados enquanto suas mãos voavam para expressar a sua preocupação. Dessa vez foi, sei lá, grave e áspero, como se um homem estivesse falando. Eu ignorei isso, fechando a caixa de ferramentas e pegando-a antes de me virar para ela e dizer: eu acho que a sua imaginação está ficando um pouco confusa. Olhando para o meu relógio, me encolhi internamente quando percebi que eram cerca de 2 horas. Ao dar alguns passos pelo pasto, percebi que, de repente, os ruídos noturnos pararam. Parei no meio do caminho, olhando para Ava, e notei que ela fazia o mesmo. Dessa vez, senti uma estranha tensão no ar. A harmonia normal dos mugidos do pasto ficou repentinamente quieta. Os grilos de antes tinham até diminuído, sua música desaparecendo em um estranho silêncio. Tornou-se muito evidente que estávamos sozinhos, e algo nisso parecia terrivelmente desconfortável. Quando consertamos a cerca, as vacas já haviam perambulado pelo campo, decidindo passar a noite sob algumas árvores. A névoa cobria a grama exuberante, cobrindo o pasto com uma névoa quase etérea. Algo sobre isso era estranho e me deixou desconfortável o suficiente para me culpar por esquecer de pegar minha arma na mesa de cabeceira. Jesse, Ava sussurrou, me tirando da minha observação silenciosa. Sua voz ligeiramente vacilante. Virei-me para encará-la, meus olhos observando sua expressão preocupada. Seus próprios olhos arregalados como pires. Ava, o que... Ali. Ela apontou, me interrompendo. Seu dedo tremendo como uma folha. Seguindo sua trajetória, eu parei. Todos os pelos dos meus braços se arrepiaram quando meus olhos encontraram mais 2 perto da linha das árvores. Ava parecia um cervo pego pelos faróis, com os próprios braços arrepiados. Os olhos brilhavam assustadoramente. Um sorriso sinistro fixando-se no rosto da criatura. Um sorriso largo demais para ser humano, exceto pelo fato de que, de alguma forma estranha, era. Apesar dessa coisa estar envolta em trevas, não havia como confundir o contorno de uma forma humana. Envolvi minha mão no braço de Ava rápido, como um raio, e comecei a nos apressar para fora do campo. Ava, eu sussurrei. Você tem que se mover mais rápido. Vamos, você tem que me ajudar também. Minhas pernas davam passos rápidos pelo pasto, mas Ava ainda lutava para acompanhá-las. Tomei uma decisão rápida, agarrando-a e jogando-a por cima do ombro, antes de correr em direção à caminhonete. Joguei nós 2 para dentro, trancando rapidamente as portas e espiando o pasto, esperando ver aqueles olhos brilhantes ainda fixos em nós 2, exceto que não havia nada. Ainda abalado, enfiei a chave na ignição do meu velho caminhão a diesel, torcendo e rezando para que dessa vez não me causasse problemas. Um arrepio percorreu minha espinha enquanto o tempo passava. Angustiado, esperei que o brilho laranja no meu painel de instrumentos desaparecesse, refletindo a lembrança perturbadora dos olhos daquela criatura. A maneira como eles brilhavam nas profundezas da floresta, apenas aumentando minha ansiedade cada vez maior. Porém, quando o motor ganhou vida, não houve alívio. O turbo mal teve chance de despertar antes que eu conseguisse escapar, disparando pela estrada uma nuvem de carvão espalhada em nosso rastro. Uma tentativa frenética de superar o terror oculto atrás de mim. O que é que foi aquilo? Ava perguntou de repente, seus joelhos dobrados contra o peito enquanto seus braços os envolviam com segurança.
Com uma rápida varredura ao redor, olhei pelo espelho retrovisor e exalei um suspiro de alívio quando não havia nada além de árvores e uma nuvem de terra atrás de nós. Sinceramente, eu não tenho ideia do que foi aquilo, mas eu sei que eu vou ligar pro Paul assim que voltarmos para casa e vamos resolver tudo isso. A minha voz tremeu um pouco, mas tentei disfarçá-la, limpando a garganta e segurando o volante. A última coisa que eu queria era que Ava soubesse que eu estava morrendo de medo. Jesse, ela disse, com a voz suave e calma, as mãos mexendo em um cordão solto da calça jeans. Não tem problema em ficar com medo. Eu sabia que ela estava apenas tentando me confortar, mas um de nós tinha que ser forte. Então, afastei meu medo da melhor maneira que pude e estendi a mão para dar um tapinha em seu joelho. Eu não tô com medo, respondi, minha voz suave e uniforme. Eu só tô preocupado. Porém, no segundo em que paramos em casa, essa preocupação lentamente se transformou em medo. Algo familiar estava na varanda da frente. Estacionando a caminhonete, pulei e corri até ela. Ali, espalhada pela floresta, havia uma massa ensanguentada. Uma vaca. Contive um suspiro, tentando e não conseguindo acalmar meu estômago enquanto ele borbulhava e se agitava. Em vez disso, me inclinei e vomitei. O cheiro se infiltrando em tudo ao meu redor. Sangue e vísceras se mexiam e contorciam com milhões de vermes. A novilha mal abatida, deitada ali com seus olhos negros e brilhantes, olhando para o teto. Faltando pedaços monstruosos na área abdominal. Levei tudo o que tinha para não vomitar. O som da porta da caminhonete ecoou quando Ava a fechou. E antes que eu pudesse impedi-la, seus pés estavam caminhando pela grama para ficar ao meu lado. Eu a ouvi ofegar antes que ela rapidamente alcançasse sua camisa, puxando-a sobre o nariz para mascarar o cheiro horrível e nojento. Cobrindo meu próprio nariz com a manga da minha flanela, fiz sinal para Ava me seguir para dentro. Eu precisava inspecionar a cabana, mas também queria mantê-la por perto. Juntos, nós dois nos movemos cuidadosamente por cada cômodo até estarmos convencidos de que estávamos seguros. Assim que nós dois demos um ok, nos sentamos no sofá e apenas nos encaramos. Nenhum de nós mencionou que a vaca ainda estava deitada na varanda da frente, mas eu tinha certeza de que, de alguma forma, nós dois sabíamos como ela foi parar ali. A exaustão se agarrou a nós como uma camiseta molhada, mas era evidente que a adrenalina que corria por nossos sistemas nos fazia trabalhar a todo vapor. E foi então que eu vi o telefone fixo na cozinha. Devia ser o Paul. Levantei-me do sofá e corri até o telefone, quase tropeçando nos próprios pés ao atender no primeiro toque. Paul? Eu perguntei, minha voz um pouco alta demais, um pouco desenfreada e muito preocupada. Onde diabos você estava, cara? De repente, a linha estalou e uma voz voltou pelo alto-falante. Jesse, o Paul está... Houve uma pausa, mas o leve tom que a voz tinha era inconfundível. Regina, é você? Onde é que está o Paul? O Paul, ele está... Sua voz vacilou novamente antes que eu ouvisse o telefone sendo arrancado de sua mão e outra voz flutuasse na linha. O tom, ao mesmo tempo sinistro e calmo. Eu sinto muito, Jesse, a voz disse, profunda e suave. Paul não está aqui agora. Na verdade, Paul estava apenas atrapalhando. Então eu simplesmente tive que... A voz foi sumindo, a linha estalando novamente. O medo tomou conta de mim e não pude deixar de suar frio. A compreensão finalmente me ocorreu. Essa era a criatura. Em vez de nos seguir para casa, ela correu de volta para casa de Paul. Mas por quê? Você... A minha voz tremeu. Não, você não... Você matou ele? Sim, eu matei. A criatura sibilou. Quase pude sentir o seu sorriso se alargando diante da minha descrença desenfreada. Sabe, eu vou dizer isso em um jeito que a sua pobre mente humana possa compreender. A senhorita aqui
tem um pãozinho no forno. A criatura se prolongou. E então, de repente, ela ficou quieta, me dando um segundo para absorver tudo. E quando finalmente aconteceu, empalideci e quase deixei cair o telefone quando ela disse: "E esse pãozinho não pertence ao Paul." Recebemos um alerta de segurança. Alô, quem é? Eu poderia falar com o June Hirsch? Aqui é o Shane, da Segurança Satélite. Nosso sistema está mostrando que o seu alarme disparou aproximadamente às 9h06. O nosso sensor detectou que a janela direita da cozinha foi aberta externamente. Você pode confirmar se está segura, senhora? Nós alertaremos a polícia com sua autorização. O quê? Não, deve ter sido algum engano. Eu tô sentada na cozinha agora. Não tem alarme e minha janela tá fechada e trancada. Eu não quero desperdiçar o tempo deles. Eu tô aqui há mais de meia hora. Sim, senhora. Olha, eu peço desculpas pela inconveniência. Embora incomum, é possível que os sensores enviem alertas defeituosos. A nossa primeira recomendação é reiniciar o sistema. June caminhou em direção ao painel de controle e pressionou até desligar. Ok. Aguarde cerca de 5 minutos para o sistema reiniciar. Se isso acontecer novamente, entre em contato com o atendimento ao cliente e solicite a visita de um técnico, tá bom? Obrigado, tenha um bom dia. Grayson desligou o telefone. Ele espiou pela janela dos fundos enquanto June se afastava do painel de controle e subia as escadas. Ele sorriu. Ele levou meses para encontrar o número e o endereço dela depois que ela o deixou. Ele agarrou o martelo e bateu no canto da janela até que ela se estilhaçou. Estendeu a mão e destrancou a porta. Ele ouviu atentamente e sorriu. Sem alarme. É sempre o mesmo dia. Tenho certeza de que agora todos vocês já conhecem o conceito de loop temporal. Aquela coisa estranha onde o dia fica se repetindo indefinidamente e ainda assim você é o único ciente disso. Sim, é isso que está acontecendo comigo. Parece que venho repetindo esse dia todos os dias há 1000 anos. Para responder à sua primeira pergunta, não, eu não tenho ideia de por que isso está acontecendo comigo. Apenas acontece. Todos os dias eu acordo, interajo com minha família e continuo a partir daí. Eu diria que os dias simplesmente se misturam, mas isso seria um eufemismo demais. Eu fico tão entediado com a repetição. Às vezes, ajo normalmente só para tentar lembrar o que costumava ser normal. Às vezes, eu ajo como um completo idiota só para liberar o estresse e a raiva. Às vezes, vandalizo. Às vezes, ajudo os outros. Às vezes, tento novos hobbies. E às vezes, até mato. Por que não? Quando a manhã chega, literalmente não há consequências para nada do que fiz ontem. Minha família é a mais fácil de lidar. Meu marido ficou tão previsível ao longo desse ciclo interminável que, honestamente, é difícil para mim dizer que ainda o amo. Meus filhos ainda são importantes para mim. Mas tenho que admitir que cuidar de crianças que nunca crescem durante 1000 anos esgotaria qualquer sentimento. Eu tento, de verdade, tolerar e valorizar todos eles, mas em alguns ciclos eu simplesmente enlouqueço. Sim, houve dias em que matei todos eles só porque eu podia. Houve dias em que traí meu marido, me recusei a pegar meus filhos depois da escola, dirigi o mais longe que pude da cidade antes do dia recomeçar. Eu sei que é horrível, mas no loop temporal, essas são as pessoas de quem não consigo fugir. Alguns dias é bom fugir, mesmo que apenas por algumas horas. Acho que vou deixá-los viver e serem normais. Decido o que fazer depois. Não há necessidade de apressar nada. Levanto, me visto, verifico meu celular e... Espera, o celular não está no carregador. Não, isso não pode ser. Ele está sempre no carregador quando eu acordo, quer eu coloque de volta ou não. Eu verifico e a bateria está fraca. Mas não é isso que realmente chama minha atenção. A data era o dia seguinte ao loop temporal. Eu não acredito nisso. O loop acabou? O tempo voltou ao normal? Amanhã finalmente chegou? Pela primeira vez em 1000 anos, eu sinto medo. E tenho que me perguntar: o que foi que eu fiz
ontem. Quando você deixar cair alguma coisa, feche os olhos. Provavelmente houve momentos em que você deixou cair alguma coisa e ela pareceu desaparecer. Aquelas meias extras, a bola de ping-pong que rolou para baixo do sofá, até mesmo aquela nota de 5 que você jurou que pegou há alguns minutos. Há alguns dias, deixei cair um copo d'água enquanto o trazia da cozinha. Eu sabia que o estrondo seria alto e agudo. Eu só conseguia imaginar o vidro se estilhaçando ao atingir o chão frio. Meus dedos ficariam molhados de água e talvez de sangue se um caco me atingisse. Meio segundo se passou, mas quando o vidro não bateu no chão, não havia nada. O chão estava seco e o vidro sumido. Olhei ao redor do chão e embaixo da mesa da cozinha, mas não tinha nada lá. Até olhei para minha cachorra para ver se ela havia pegado o vidro, mas ela estava cochilando no meio da manhã perto da janela, imperturbável. A minha curiosidade levou a melhor sobre mim. Peguei outro copo, do mesmo tipo de antes, e enchi com água. Fui até o mesmo lugar e deixei cair o copo, esperando que ele quebrasse como deveria ter acontecido com o primeiro. E aconteceu. Ele quebrou ruidosamente, cacos de vidro divergindo em padrões que seriam considerados bonitos se não tivessem sido dolorosos. Meus dedos do pé foram cortados e a água forçou o sangue a correr mais rápido das pequenas feridas. Minha cachorrinha correu para o quarto, acordando assustada. Já aconteceu algo assim com você? Você acabou de notar algo e, de repente, parece que se foi para sempre. Talvez seja outra dimensão, ou talvez um portão para o inferno se abrindo por um breve momento, ou talvez seja algo que não devemos testemunhar. Desde que vi isso acontecer, as coisas começaram a desaparecer. Tudo começou com o meu telefone, então minhas chaves, então meu micro-ondas sumiu na quarta-feira. Na sexta-feira de manhã, fiz carinho em minha cachorra e à noite eu estava procurando freneticamente por ela, sabendo que ela havia partido. Meu apartamento começou a ficar vazio. Comecei a ficar sem coisas. Cada vez que olho para longe, algo mais desaparece. Quando terminar de digitar isso, sei que meu quarto não terá mais do que 4 paredes. Eu estou segurando um espelho compacto e pretendo ficar olhando para o meu reflexo o máximo que puder. Eu não posso me perder de vista. Não sei onde eu vou parar quando desaparecer da existência. O meu filho tem o paladar exigente. Eu passei 10 anos me preparando para o colapso. Quando finalmente aconteceu, nada saiu como planejado. Minha esposa estava na cidade visitando a mãe no hospital. Um momento de merda. Ela nunca voltou para nossa casa. Levei nosso filho para o nosso bunker no quintal. Ao lacrar a porta, pensei que me sentiria aliviado. Eu tinha tudo o que precisávamos para sobreviver. Mas percebi que não estava preparado para uma coisa. Meu filho é exigente com a comida. Sua mãe o estragou. Ele comia nuggets de frango em quase todas as refeições. Ração militar, feijão, vegetais enlatados e frutas. Ele dava uma mordida e me dizia: "Não gosto disso." Ele cuspiria. "Nem gosto do macarrão com queijo que comprei especialmente para ele." O apocalipse não é hora para pais pacientes. Tive que ensiná-lo. "Você vai comer o que eu fizer. E se você não gostar, vai passar fome." Às vezes, ele ficava dias antes de eu forçá-lo a comer. A comida se tornou meu calendário. Eu sabia que havíamos conseguido 8 meses quando os suprimentos estavam quase acabando. Expliquei ao meu filho que ia caçar. Ele deve ficar no bunker. Ele precisa ficar de olho na câmera que mostra a porta e só abrir se eu estiver sozinho. Quando volto com um pedaço de carne, ele abre a porta exatamente como eu disse. "O que é isso?" ele pergunta. Eu penso em algo exótico. Rena. Eca. Minha adrenalina ainda está em alta, então evito repreendê-lo. Eu cozinho a carne e preparo um prato para nós dois. Coloco na frente dele e insisto. "Anda, come." Ele dá uma mordida delicada, então outra
E então ele está devorando tudo. Nossa, pai, é muito bom. A gente pode comer renas em todas as refeições? Eu não posso acreditar nisso. A primeira coisa que fiz acima do solo foi verificar nossa casa principal para ver se havia sobrado algum alimento armazenado. Tudo foi saqueado. Mas encontrei 2 saqueadores claramente famintos em nossa casa. Um deles levantou uma pistola para mim, mas eu os deixei cair primeiro. Espero que não fique irritado comigo ou atire o seu moralismo. Isso sim seria nojento. Carne é carne. Eu simplesmente não consigo acreditar que a primeira comida que meu filho tenha gostado seja humana. Dr. Faustus, coma seu coração. Eu fiz um acordo com o diabo. Não é o diabo que você conhece. Não aquele dos livros, histórias e filmes. Ele não tem chifres vermelhos, não está preso em um lago de fogo. Nada tão dramático. Meu marido estende a mão e massageia meus ombros, tentando dissipar a minha tensão permanente. É inútil, e nós 2 sabemos disso. Tem certeza de que não quer levar as crianças para brincar de doces ou travessuras? Ele me pergunta. Tenho certeza de que a babá ficaria feliz em ter uma noite de folga. Eu balanço a cabeça sem vontade, pelo menos nessa noite, e não digo mais nada. Ainda estou sentada rigidamente no sofá quando eles descem as escadas. Hayley, de 8 anos, está vestida como Hermione de Harry Potter. Ellison, de 6 anos, é uma borboleta. Eu consigo dar um sorriso inexpressivo enquanto eles correm para a porta para encontrar sua babá. Elas ficarão por fora por pelo menos algumas horas. Paguei um bom dinheiro para ter certeza disso. Então, a porta se fecha e ficamos só eu e meu marido sozinhos mais uma vez. Nenhum de nós diz nada por cerca de 15 minutos. A campainha toca. Ele olha para mim, olha para a porta e suspira. Você não precisa ficar para isso. Ele diz. Eu não dou uma resposta. Ele vai até a porta. Eu ouço convidar quem quer que esteja para dentro. Em etapas, 2 crianças. Um esqueleto do ensino fundamental e um ceifador que pode estar no início do ensino médio. Ele fecha a porta atrás deles e os conduz para a sala. Comigo. Meus olhos já estão turvos de lágrimas e as crianças começam a parecer desconfortáveis e cautelosas. Eles começaram a sentir que cometeram um erro. Sim, mas é tarde demais para corrigi-lo. Meu marido chega até eles com um taco de beisebol. Observo tudo acontecer, forçando-me a testemunhar cada gota de sangue, cada grito sufocado. Eles não fazem muito barulho. Meu marido sabe o que está fazendo. Observo enquanto ele arrasta os corpos para o porão. Eventualmente, ele sobe as escadas e se senta ao meu lado. A campainha tocou 4 vezes enquanto ele estava ocupado e em nenhuma delas eu atendi. Só mais alguns este ano. Ele diz, isso é tudo. E então, tá tudo acabado. Até o próximo ano. Essa é a parte que ele não diz. Quando tivemos nossa primeira filha, quando meu marido me mostrou quem ele realmente era, fiz um acordo com ele. Ele poderia ter qualquer outra criança, desde que não machucasse as nossas. Tento fingir que não me arrependo, enquanto me forço a olhar para o sangue em sua boca.